Olá, espero que todos estejam muito bem. Bem-vindo ao canal Princípio OrgBR. Eu sou Samuel Cunha e nós estamos fazendo um estudo detalhado do Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Mateus. A metamorfose é um dos processos mais impressionantes da natureza. Uma borboleta começa com um ovo muito pequeno, depois torna-se uma lagarta e depois ela entra no estágio de estar no casulo, passando um tempo no casulo, até que enfim aquela borboleta se transforma em um animal lindo e capaz de voar. De um modo semelhante, aquele que confessa Jesus Cristo como seu Senhor começará um processo de transformação diária pela operação do Espírito Santo, de dentro para fora. Isso culminará em um corpo incorruptível, imortal e cheio de glória no céu. Você nasceu para voar. Quero ler com você Mateus capítulo 17, do versículo 1 ao 13, a transfiguração. Acompanhe na sua Bíblia. 6 dias depois tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é meu filho amado, em quem me comprazo, escutai-o. E os discípulos, ouvindo isto, caíram sobre os seus rostos e tiveram grande medo. E, aproximando-se Jesus, tocou-lhes e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. E, erguendo os olhos, ninguém viram senão unicamente a Jesus. E descendo eles do monte, Jesus lhes ordenou, dizendo: A ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dentre os mortos. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: Por que dizem então os escribas que é mister que Elias venha primeiro? E Jesus respondendo disse-lhes: Em verdade Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Então entenderam os discípulos que lhes falaram de João Batista. Vamos começar comentando do versículo 1 ao 8. Jesus havia declarado que é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Depois anuncia a necessidade de ir a Jerusalém, sofrer, morrer e ressuscitar ao 3º dia. Além disso, ele ensina que os seus seguidores também terão que renunciar a si mesmo, que crucificar a sua carne e seguir o seu exemplo. E agora, ele permite que 3 dos seus discípulos experimentem um pedacinho do céu. Vamos ver detalhes desse trecho da Palavra de Deus. Bom, antes de mais nada, nós temos que entender que a palavra transfigurar, no grego metamorfo, significa mudar em outra forma. Ela é formada de meta, implicando mudança, tá? Meta em grego significa mudança, e morfe, que significa forma, tá bom? Então, quando nós vemos na Bíblia transfigurar, transfigurou-se, né? Assim diz o versículo, e transfigurou-se diante deles, significa que Jesus mudou de forma, tá? Mudou a aparência ali naquele momento, naquela visão. Tá? Então, para começar, nós precisamos entender o significado dessa palavra, como nós mencionamos aqui. Tá? O assunto do capítulo 16, que nós vemos nos vídeos anteriores,
é o sofrimento da cruz, né? Jesus estava ali falando do sofrimento da cruz. Já no 17, nós vemos que o assunto aqui é a respeito da glória. E logo já nos dá uma informação interessante, um princípio para o cristão. A expressão "tome sobre si a sua cruz" nos mostra que o caminho da glória passa pela cruz, né? Então, não pense que apenas Jesus teve lá de padecer aquele sofrimento. Eu e você também vamos ter que, de algum modo, sofrer. Como? Nós vamos ter desejos, nós vamos ter paixões, desejos do coração, desejos dos nossos olhos, desejos da nossa carne, apetites que desonram a Deus, mas nós vamos ter que dominá-los, nós vamos ter que dominar a nossa raiva, nós vamos ter que dominar os nossos desejos, nós vamos ter que dominar aquilo que é natural nosso, para que possamos obedecer a palavra de Deus. Esse é um dos assuntos aqui de todo esse contexto que Jesus está querendo nos ensinar, tá bom? O caminho da glória passa pela cruz. Muito bem. Provavelmente a transfiguração seja o cumprimento do 16:28, capítulo 16 de Mateus, versículo 28, aonde diz: alguns há dos que aqui estão que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem em seu reino. Então, em Mateus 16:28, Jesus tinha dito: olha, pessoas estão aqui no meio de vocês que estão ouvindo esse meu discurso, vamos dizer assim, essa minha explicação, que eles não vão conhecer a morte antes de ver o Filho do Homem na sua glória. Então, é muito provável, eu diria, de 60% a 80% de chances que quando Jesus fez essa explicação, ele já estava se referindo à transfiguração. Você perceba que o texto do capítulo 17 começa 6 dias depois, ou seja, existe uma conexão entre aquele discurso de Jesus, né, falando como e por que ser um seguidor de Jesus, e falando para ele, demonstrando as recompensas que o seguidor de Jesus terão, né? Cada um será retribuído segundo as suas obras, e ele até fala: olha, pessoas que estão entre vocês vão experimentar um pedaço dessa glória, vão experimentar essa experiência maravilhosa, essa alegria que vocês não conhecem aqui na terra, tá certo? Então, muito provavelmente que o capítulo 17 é um cumprimento do que Jesus tinha dito no capítulo 16, no versículo 28, tá bom? Pedro, Tiago e João faziam parte de um círculo mais íntimo, tá? Dos discípulos de Jesus. Então, Jesus tinha muitos seguidores. Dentro desses muitos seguidores, nós temos ali os 12 discípulos, 12 apóstolos, né? Mas dentro desses 12 também, nós temos Pedro, Tiago e João, que faziam parte de um círculo mais íntimo ali dos discípulos de Jesus. Então, por exemplo, na ressurreição da filha de Jairo, esses três, em Marcos 5:37, esses três foram os únicos chamados para participar dessa experiência e serem testemunhas especiais, tá? Também no Getsêmani, em Mateus 26:37, também esses três vão estar ali com a responsabilidade de colaborar com Jesus. Foi para eles que Jesus disse: orai comigo, vigiai comigo por 1 hora, tá? Naquele momento de muito íntimo, de muito sofrimento, de muita tristeza, de muito, até mesmo posso dizer, medo por parte do Senhor Jesus. Esses três aqui foram chamados para estar ali com o Senhor Jesus, tá bom? Então nós percebemos Pedro, Tiago e João sempre fazendo parte desse círculo, tá? Moisés, que aqui representa a lei, e Elias, que aqui representa os profetas, falavam com Jesus sobre a sua morte, tá? Mateus aqui não cita qual era o assunto desta reunião, mas em Lucas 9:31, nós vemos qual era o assunto ali daquela roda de conversa, daquele diálogo. O assunto dele era a morte de Jesus. Na palavra do grego êxodos, partida, tá bom? A lei e os profetas, ou seja,
o Antigo Testamento, apontam para o Cristo sofredor. Se nós lemos lá Isaías 53, também Salmos 22 e muitos outros textos do Antigo Testamento falam do sofrimento de Jesus, falam da sua morte, falam do seu tipo de morte, falam do tipo de pessoa que é Jesus, falam da sua ressurreição, falam da sua obra, falam da sua missão. Então, aqui nós temos Moisés e Elias tentando dizer para aqueles 3 discípulos que estavam ali, que também eram judeus e que bem sabiam quem era Moisés e quem era Elias, e que eles eram assim representantes das escrituras do Antigo Testamento, mostrando para eles que as escrituras apoiam Jesus como o Cristo, o Filho do Deus vivo, tá? Lucas relata que Jesus havia ido ao monte com um propósito de orar. Lucas detalha, né? É um texto paralelo a esse de Mateus, e ele está colocando essa observação. Jesus havia ido ao monte com um propósito de orar. E ainda acrescenta mais um detalhe: os discípulos estavam carregados de sono. Isso está em Lucas, no capítulo 9, versículo 28 e 32. Tá? Então, nós temos aqui 2 observações interessantes. Jesus tinha ido ao monte para orar. E nesse momento de oração ocorre a transfiguração. Será que nós temos aqui uma mensagem bíblica para mim e para você, nos dizendo que nós temos que criar o hábito de orar? E enquanto Jesus, como um exemplo para mim e para você, estava orando, mostra aqui também os discípulos, como eu e você, carregados de sono. Então, a preguiça será um dos maiores adversários da oração, tá? O sono será um dos maiores adversários da oração. O prazer, porque o sono também está ligado ao prazer, também será um grande obstáculo, uma grande barreira que eu e você temos que enfrentar para que possamos ter o hábito de orar, tá certo? Muito bem. Lucas também acrescenta a informação de que Pedro não sabia o que dizia quando falava: bom é estarmos aqui, tá? Então leia Lucas 9, em torno ali do versículo 30, tá? Ele estava dizendo: bom é estarmos aqui, e Lucas acrescenta: mas ele não sabia o que estava dizendo, tá? Os discípulos, isso nos dá a informação que os discípulos estavam naturalmente emocionados, né? Então eles estavam ali com algo que eles, muito novo para ele, imagino eu, algo novo para eles, não era algo que estava, né, na rotina deles ter essa experiência sobrenatural, essa visão sobrenatural, tá? Então eles estavam naturalmente emocionados, meio perdidos ali, como se fosse em uma alucinação, tá? Vamos lá. O pedido de Pedro para habitarem ali é egoísta e demonstra que ainda não havia compreendido o Messias sofredor. O que seria do mundo se Jesus ficasse ali na transfiguração e não caminhasse para a cruz? Então, nós entendemos que Pedro ali era algo novo, uma experiência nova, não apenas para Pedro, mas também para Tiago e para João, né? Em segundo lugar, eles estavam ali bastante cansados, carregados do sono, e em terceiro lugar, ainda a natureza pecaminosa não havia ainda sido totalmente dominada. Combinado tudo isso, nós vemos que o pedido de Pedro foi um pedido egoísta. Vamos ficar aqui, Senhor. Agora, por que ele fez isso? Porque a sensação dali, de um pedaço do céu, Pedro não queria sair daquele lugar. Olha, Pedro não estava preocupado com a esposa, Pedro não estava preocupado com a sua vida, Pedro não estava preocupado com a terra, ele estava dizendo: eu quero habitar aqui, eu quero morar aqui. Isso eu acredito que é uma informação para nós que nos dá uma noção de qual vai ser a sensação, a experiência do céu. Ele estava ali em uma alegria imensurável, em uma alegria nunca experimentada por eles.
eu não quero voltar, Senhor, eu quero ficar aqui. Vamos morar aqui, vamos criar uma tenda aqui, vamos criar um tabernáculo aqui. Pedro experimentou um pedacinho do céu. Como Jesus tinha anunciado, muitos dos que estão aqui não conhecerão a morte sem ver o Filho do Homem no seu reino. E Pedro experimentou aqui Jesus glorificado, se transformando no seu corpo glorificado e experimentando aquela sensação de estar no céu, na terra, tá? Vamos lá. Pedro é interrompido quando ele falou ali, é bom estarmos aqui, vamos fazer uma tenda. Imediatamente, diz o texto que Pedro é interrompido com uma voz do Pai em uma nuvem, dizendo: este é meu amado Filho, em quem me comprazo, escutai-o. Olha isso, meus irmãos. Todas as vezes que nós vemos o Pai, ou o Espírito Santo, ou o próprio Jesus falando algo, nós vemos que ali são palavras de vida eterna, são mistérios infinitos, são palavras profundas. Então, Jesus tinha, vamos voltar a recapitular um pouco, Jesus tinha perguntado lá no passado quem as pessoas achavam que ele era. Pedro recebe uma revelação: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, Ele diz: não conta para ninguém. Depois ensina que os seus seguidores também, vai ter que renunciar a si mesmo, tomar sobre si a sua cruz, seguir o seu exemplo. Depois disse que ele teria que ir para Jerusalém, sofrer, morrer e ressuscitar ao terceiro dia. E sobre todo esse combinado de muitas informações novas para os discípulos, o que nós temos aqui? O Pai confirmando, dizendo: de fato, este é o meu amado Filho, em quem eu tenho prazer. E aí, o que vocês devem fazer? Escutai-o. Ou na NTLH, escutem o que ele diz. Escutem o que ele diz. Então o Pai não apenas confirma todas essas experiências que os discípulos estão tendo, esse anúncio do Senhor Jesus, Moisés e Elias falando sobre isso, O Pai diz: de fato, este é o meu Filho. O que vocês têm que fazer? Escute tudo o que ele diz. O que Jesus mandar vocês fazer, façam. É isso que o Pai tem dito tanto para os discípulos quanto para mim e para você hoje, tá? Moisés e Elias confirmaram a fase do sofrimento. O Pai confirmou que Jesus é seu Filho e também nos disse o que nós devemos fazer. Escutem o que ele diz. Leio aqui na tradução NTLH. Então, meus irmãos, aquilo que Jesus tinha dito: olha, eu vou ter que sofrer, eu vou ter que morrer, faz parte da missão, ir para Jerusalém, sofrer, morrer, mas eu vou ressuscitar ao terceiro dia. Foi o assunto da conversa. Moisés e Elias confirmaram essa fase do projeto, E ali estavam confirmando essa etapa do Senhor Jesus, essa necessidade de ir a Jerusalém, sofrer, morrer e ressuscitar. Combinando, sendo um símbolo das Escrituras, Moisés e Elias ali. O Pai confirmando que de fato Jesus é o Filho dele, o Filho do Deus vivo. E falando para os discípulos que eles têm que fazer. Escutem o que ele diz, tá certo? Eu concluo aqui esse trecho do versículo 1 ao 8, lendo essas palavras. Portanto, esses 3 discípulos preferiram a morte do que negar esse testemunho do que eles viram, Olha o que Jesus disse: não conte para ninguém até que eu ressuscite dentre os mortos. Ou seja, depois que eu ressuscitar, envie, testemunhe essas palavras. E esses discípulos preferiram a morte do que negar esse testemunho. O céu é real e será um lugar de uma alegria imensurável. Jesus é o Filho de Deus que veio para nos salvar do pecado, da morte e do inferno. Escutar o Senhor Jesus é o estilo de vida mais inteligente que existe. Vamos comentar agora do versículo 9 ao 13. A experiência da transfiguração ali no monte estimulou uma questão a respeito de Elias e a vinda do Messias. Malaquias 4:5 diz que Elias viria antes do Messias. Ora, se Jesus é o verdadeiro Messias, por que então
ainda não veio Elias. Essa foi uma das questões que os discípulos levantaram e foi bem explicada e respondida pelo nosso Senhor Jesus. Vamos ver esses detalhes. Bom, Jesus ordena, no versículo 9, que seus 3 discípulos não conte a experiência até que ele ressuscite. Então, quando Jesus desce ali, não conte a ninguém a visão até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos, Então, vamos ver aqui alguns motivos para por que Jesus, disse para os seus discípulos não contar para ninguém, não testificarem isso. Primeiro eu vou ler um comentário do Beacon, que ele dá uma possibilidade para isso. A divulgação deste fato poderia provocar um mal-entendido e levar a população a um levante messiânico. Então, os comentaristas do Beacon defendem esta possibilidade, Os discípulos saírem anunciando para todo mundo o que aconteceu na transfiguração seria algo que poderia motivar um levante messiânico, Como nós sempre temos mencionado, levantar um Messias político, um Messias guerreiro, um Messias social que resolvesse os problemas políticos, os problemas da guerra, os problemas sociais como a fome, o desemprego e assim sucessivamente. Não é essa a ideia de Jesus, A transfiguração seria muito difícil de ser crida antes do maior sinal, a ressurreição. Esta é a opinião do Spurgeon que ele deixou em seus comentários de Mateus, Então, a transfiguração era algo muito difícil de se acreditar, Se nós lemos o Evangelho de Mateus, se você já leu lá no capítulo 28, o último capítulo, você vai ver que os discípulos não acreditam nem nos próprios discípulos, outros discípulos, quando um vem anunciar o outro, olha, Jesus ressuscitou. Aí nós temos ali o Tomé, eu não acredito, só acredito se eu ver e se eu tocar nas feridas, nos furos das mãos dele. Então é assim, Jesus diz, não gasta, não conta para eles isso antes de eu ressuscitar, certo? Depois que Jesus ressuscitar e aparecer para os discípulos, aí vocês contam, não só contam, mas também escreve isso em um livro que aqui nós temos no Evangelho de Mateus e também nos outros evangelhos, tá bom? Então essas são algumas possibilidades do porquê Jesus está dizendo, não conte para ninguém a experiência da transfiguração até que o Filho do Homem ressuscite, tá bom? Muito bem. Os discípulos pensaram, ora, se Elias estava no monte, Tinha acabado de ver ali o espírito de Elias, a pessoa do Elias ali, em um corpo glorificado. Se Elias estava lá no monte e tinha de vir antes do Messias, os escribas falavam isso, Os escribas mencionavam isso baseado nas escrituras, principalmente aqui de Malaquias, capítulo 4, versículo 5. Ora, se está na Bíblia, nas Escrituras, que primeiro vem Elias, para depois vir o Messias verdadeiro, cadê esse Elias, Cadê esse Elias? É isso que estava na mente dos discípulos, tá certo? Então, por que ele não veio ainda? Então, aí nós temos Jesus explicando em quatro explicações que nós vamos tentar descrever aqui, A primeira explicação de Jesus: Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Essa foi a primeira afirmação de Jesus. Ou seja, em outras palavras, Elias viria antes do Messias e prepararia o caminho do Salvador. Então, de fato, os escribas estão certos. Os escribas estão lendo corretamente Malaquias 4:5. Os escribas estão corretos na afirmação. De fato, Elias tem que vir primeiro antes do Messias. Então, pense só. Jesus tinha acabado de dizer, eu sou o verdadeiro Messias. O Pai tinha colocado uma revelação na boca de Pedro. Não foi carne e sangue que te revelou, Pedro, mas isso veio do Pai. Então, e o próprio Pai também, na nuvem ali, iluminada, declara, este é meu filho, Este é meu amado filho, em quem me comprazo, escutai-o. Ou seja, se Jesus é realmente o Messias que os judeus estavam esperando, cadê o Elias?
Jesus está dizendo, de fato, vocês estão certos, Elias tinha de vir primeiro. Muito bem, essa é a primeira explicação de Jesus. Segundo, Jesus afirma que Elias já veio e não o conheceram. Olha isso. Nem os discípulos que eram seguidores de Jesus tinham reconhecido Elias, já tinha vindo. Elias já veio, é o que Jesus está afirmando. Os religiosos e nem mesmo os discípulos não reconheceram João Batista como Elias que havia de vir, tá certo? Então, Elias, de fato, Elias tem que vir antes do Messias. E segundo, ele já veio, ele é o João Batista, mas não o reconheceram. Então, a segunda afirmação de Jesus. Terceiro, ele complementa: fizeram-lhe tudo o que quiseram, ou seja, o prenderam e o executaram. Então, os religiosos, os judeus, né, e um pouco também de Roma, né, porque ele teve de estar ali aprisionado em uma prisão de Roma, fizeram com ele o que quiseram. O que quiseram fazer, fizeram. O que? Prenderam e executaram. Então, sim, Elias tinha de vir primeiro. Segundo, sim, Elias já veio. E terceiro, fizeram com ele o que quiseram. O que? Prisão e execução, tá? E em quarto e último lugar, assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Ou seja, Jesus está dizendo, da mesma forma como que fizeram com o Elias que havia de vir, que é o João Batista, que é prisão e execução, também farão de igual modo com o Filho do Homem, com o Messias. Vão prender Jesus e vão executá-lo por meio da crucificação, tá? João Batista teve a sua cabeça decepada, né? Ali, como nós já vimos em vídeos anteriores, Jesus será crucificado, tá? A Bíblia não afirma, aqui eu quero colocar um comentário importante, a Bíblia não afirma que João Batista era a reencarnação de Elias. Leia, por favor, Lucas 1:17, que a Bíblia vai dizer, e irá adiante dele no espírito e poder de Elias. Repito, no espírito e poder de Elias, tá? João Batista não era a mesma pessoa que Elias, tá? Eles são pessoas diferentes, mas alguém que possuía o mesmo espírito e poder, tá certo? Que Elias possuiu. Quando nós chegarmos no céu, nós vamos ter de um lado Elias e de outro João Batista. Eles são pessoas diferentes, tá bom? A Bíblia não apoia a ideia da reencarnação, tá? Portanto, João Batista veio como Elias, preparando o caminho para Jesus. Com o quê? O que quer dizer com espírito e poder? Quer dizer que João Batista tinha a mesma coragem que Elias, que João Batista tinha a mesma força que Elias, que João Batista tinha a mesma autoridade, que tinha a mesma unção que Elias, tá certo? Mas não o reconheceram, os religiosos, os judeus não reconheceram nem João Batista como Elias e também não reconheceram, tá bom? Jesus, da mesma forma com que fizeram com João Batista, também farão com Jesus. Ele vai ser preso e ele vai ser executado. Portanto, devemos ter sensibilidade e atenção em ouvir a voz de Deus. Vamos agora aplicar esse conteúdo da palavra de Deus. A transfiguração é uma pequena demonstração da glória do céu. Vestes resplandecentes, os santos do passado, uma alegria atordoante e a voz do nosso Pai amado. Então, meus irmãos, esses 3 discípulos estavam vivos, assim como também o Senhor Jesus, e eles experimentaram um pedaço do céu. O céu vai ser um lugar de muita glória, o céu vai ser um lugar de muita alegria, o céu vai ser um lugar onde não vai haver dor, onde não vai haver morte, onde não vai haver culpa, onde não vai haver tristeza, onde não vai haver nenhuma condenação para mim e para você. Vai ser um lugar de uma alegria, de um sentimento, de uma sensação que nós nunca experimentamos aqui nessa terra. Pedro ali, na transfiguração, quis permanecer naquele lugar. Ele quis morar naquele lugar por causa da sensação que
que ele estava sentindo e experimentando. Então que eu e você possamos fazer de tudo para que possamos ir morar no céu, crer no Senhor Jesus, ser transformado pelo Espírito Santo e viver uma vida de acordo com a palavra de Deus, que honre o nome do nosso Senhor, tá bom? Então vamos lá. Os discípulos foram testemunhas da ressurreição e da transfiguração e deram suas vidas por isso. Você crê? Deus espera que eu e você venhamos a acreditar nas Escrituras. Sabe, Jesus, depois de ter ressuscitado, ali ele encontrou 2 discípulos no caminho de Emaús. Jesus poderia imediatamente se manifestar, se apresentar para eles, né? Se identificar para eles. Eu sou Jesus, morri e estou aqui ressuscitado. Mas não, sabe o que ele fez? A primeira coisa que ele fez foi mostrar nas Escrituras que era necessário o Cristo sofrer, morrer e ressuscitar ao 3º dia. Deus, acima de qualquer coisa, não quer que nós venhamos acreditar em um anjo que apareça para nós, sabe? A Bíblia até mesmo diz, se um anjo aparecer para vocês e mostrar algum evangelho diferente daquele que está nas Escrituras, que esse anjo seja dito como amaldiçoado ou anátema, tá? Então, Deus espera que eu e você venhamos acreditar nas Escrituras, no testemunho dos apóstolos, no Antigo e no Novo Testamento, tá bom? Então, eles deram a sua vida por isso. Eu e você temos que acreditar. É nosso papel acreditar, tá? Quero ler um comentário do Beacon e usar esse comentário como aplicação que eu achei muito interessante. Diz assim: existe uma sugestão de que nossa transfiguração espiritual ocorre em nossos momentos de oração. Então, é possível que esse texto esteja sugerindo, e aqui nós temos a opinião de especialistas estudiosos da palavra de Deus, de que em nossos momentos de oração haja uma transfiguração espiritual. Então, meu irmão, minha irmã, aqui nós temos um incentivo para que nós tenhamos uma vida de oração. Às vezes, sabe, a gente entra no quarto, tem ali um momento, tem sono, às vezes a gente se perde na oração, às vezes, sabe, não sei se acontece só comigo, a gente esquece que está orando, vem outros pensamentos e de fato ali parece que nós estamos em uma batalha espiritual, em uma batalha da nossa carne contra o nosso espírito, que parece que a nossa natureza não quer estar naquele momento, né? Parece ser muito mais difícil orar do que até mesmo estudar algo para uma prova, para alguma coisa. Como é difícil orar, porque a nossa carne milita contra o Espírito, diz a Bíblia. Então, é possível que quando você estiver orando, mesmo que com palavras falhas, mesmo com toda essa dificuldade que eu citei, haja ali uma transfiguração, espiritualmente falando, tá bom? Então, continue orando. Se esforce em orar, crie o hábito de orar, não desista da oração. Mesmo que você ore e que nada aconteça, nada sobrenatural aconteça, mesmo que você ore e que aparentemente você tenha a impressão de que ninguém esteja ouvindo, continue orando. Não ore pelos resultados, ore porque Jesus te pediu para orar. E se Ele pediu e se Ele nos ordenou para que nós orássemos, é porque isso é bom para mim e para você. Com certeza, Deus quer que a oração seja uma prática da minha vida e da sua vida, tá bom? Então vamos lá. Outro ponto. Jesus estava orando, por isso estava lúcido em uma experiência do céu. Os discípulos estavam dormindo ou com os olhos sobrecarregados, né? Por isso não sabiam o que diziam. A oração te faz desfrutar de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, crie o hábito de orar. Se você quer ter experiências com Deus, se você quer ter experiências sobrenaturais, e eu não estou aqui dizendo que se você orar por uma semana, ou na primeira semana, no primeiro mês, no primeiro ano do seu hábito de orar, você vai passar, sabe, a ver anjos, a ter visões, a ter experiências. Não é isso que eu estou dizendo. Mas se você criar o hábito de orar, e isso
depois de um longo prazo, então eu estou falando depois de anos que você ter esse hábito de oração, você vai ver Deus falar com você por meio dos sonhos. Você vai ver, Deus pode te dar experiências com exorcismo, com expulsar demônios. Deus pode falar com você na mente, te encaminhar para entregar uma mensagem para outra pessoa. Você vai ver vários momentos na sua vida acontecendo coincidências, entre aspas, quando na verdade Deus está ligando pontos. Se você quer ter o seu ministério abençoado, crie o hábito de orar, tá bom? Então aqui nós vemos dois exemplos. Jesus, que estava ali com um hábito da oração, subiu ao monte para orar, e os discípulos sendo tentados com aquilo que é um dos maiores obstáculos da oração: a preguiça, o cansaço, as distrações, o prazer, tá bom? Então nós temos aqui dois modelos, qual que eu e você vamos imitar? Jesus, e o próprio Pai diz: segue-me, né? Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e segue-me. Ou seja, segue o meu exemplo, né? De oração. O Pai também diz: escutai-o. Ou seja, o que Jesus faz. Obedeça o que Jesus diz para você fazer. E também segue o exemplo dele de vida. E o exemplo de Jesus é um exemplo de uma vida de oração. Em todas as grandes fases de Jesus, nós vemos ali relatos que Jesus tinha o hábito de orar. Vamos criar esse hábito também. Você vai ver, experimente, você vai ver a sua vida sendo transformada, tá bom? Vamos lá. Quero ler um comentário também do Spurgeon, que acredito ser também uma boa aplicação para esse texto. Santos que partiram há muito tempo ainda vivem em sua personalidade, são conhecidos pelos seus nomes e desfrutam de acesso íntimo ao Cristo. Então, meus irmãos, Moisés morreu, mas ele ainda está vivo. Olha isso, né? Parece ser confusa essa frase. Inclusive, foi esse o argumento que Jesus disse para os saduceus que não acreditavam em ressurreição de mortos, né? Jesus disse: Deus é Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos, mas sim de vivos. Deus é Deus de Moisés, Deus é Deus de Elias, Deus é Deus de Jesus. E Jesus não está morto, Jesus está vivo e reina, e está à direita do Pai, e intercede por mim, e intercede por você. O próprio Jesus disse, ele não é mentiroso, pelo contrário, ele é a verdade. Ele disse: estarei com vocês até a consumação dos séculos. Jesus está vivo. Então, o que eu digo para você é que esta palavra é uma palavra de esperança para mim e para você. Se Abraão está vivo, ora, quando eu morrer, eu também estarei vivo com a minha personalidade, com o meu nome, com as minhas memórias, sabe? Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Elias, Pedro, Tiago e João. Jesus estará no céu, está no céu. E nós vamos poder desfrutar da sua companhia e da sua presença. Ah, meu irmão, não viva uma vida que você não possa desfrutar disso, que você não possa desfrutar do céu. Às vezes a gente olha as vidas e colocamos assim: sucesso é você ter feito uma faculdade, sucesso é você ter se casado, sucesso na vida é você ter tido muitos filhos, sucesso na vida é você poder ter visto os seus netos. Sucesso na vida você ter muito dinheiro. Sucesso na vida é você ter uma boa profissão. Sucesso na vida é você poder viajar e ter muitos prazeres. Sucesso na vida é você ter conhecido muitas mulheres ou conhecido muitos homens. Eu não sei o que é sucesso na vida para você, mas a Bíblia tem mostrado que sucesso na vida é você ir morar no céu. Do que adiantaria o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Ou até mesmo não poder desfrutar desse momento maravilhoso, dessa vida maravilhosa aqui no céu, tá? Escutar Jesus é o estilo de vida mais inteligente que existe. Então, esse texto está aconselhando a mim e também a você. Escute Jesus.
sabe? A voz do Pai ali naquela nuvem de luz, naquela nuvem iluminada, resplandecente, estava dizendo: este de fato é o meu amado filho, em quem me dá muito prazer. Porque ele é um filho obediente e ele me concede alegrias. E nós, o que nós devemos fazer? Escute ele. O que ele disser para vocês fazer, escute. Maria também tinha dito isso, né? Olha, tudo que ele mandar vocês fazerem, faça, né? Lá no milagre da transformação da água em vinho, em Caná da Galileia, no primeiro milagre de Jesus, Maria disse uma frase inspirada pelo Espírito Santo, também semelhante. Então, o Pai, né? A Maria que conheceu Jesus, né? Ela disse: olha, façam tudo o que este homem tem dito para você fazer. E agora o Pai do céu, né, está dizendo a respeito de Jesus: escutai-o, faça tudo o que ele tem dito para vocês. Os apóstolos também têm dito isso: obedeça ao Senhor Jesus. Pedro, Paulo, João têm dito: façam tudo o que Jesus tem dito para você fazer, tá? João Batista também disse isso, e agora eu também estou falando. Sabe por quê? Porque eu tenho o Espírito Santo. Quem está, na verdade, pedindo para você fazer tudo o que Jesus pedir é o próprio Espírito de Deus, tá bom? O sofrimento da renúncia é o caminho para a glória eterna. Escutem o que ele diz. Então não pense: qualquer mensagem e evangelho que tentar transmitir para você que a sua vida vai ser uma vida de prazeres, que vai ser uma vida de riquezas, que vai ser uma vida de prosperidade, sem nenhuma doença, isso não é o evangelho verdadeiro. O evangelho verdadeiro é um evangelho de renúncia, é um evangelho de cruz, é um evangelho de seguir o exemplo do Senhor Jesus. Então, você vai ter que renunciar aos seus desejos. Você vai ter que crucificar, matar a sua carne. Você vai ter que seguir o exemplo de Jesus Cristo, tá bom? Não estou dizendo aqui que você não pode ser uma pessoa rica. Também não estou dizendo que você nunca terá um prazer. Também não estou dizendo que você não pode ter uma vida alegre com a sua esposa, que você possa viajar, que você possa ter as suas roupas, que você possa ser uma pessoa famosa até mesmo. Não estou dizendo isso, só estou dizendo que o sentido da vida, que a resposta para a vida não está nisso. E que a nossa vida será uma vida que nós vamos ter que renunciar aos nossos desejos. Desejos do adultério, da fornicação, desejos da sexualidade, sabe? Ah, mas o sexo é proibido. Não. O sexo foi criado por Deus para o marido e para a mulher. Diante disso, ali eles podem desfrutar desse prazer, tá bom? Acho que você entendeu a mensagem. Eu encerro essa aplicação dizendo: todos os dias você tem renunciado aos seus desejos, mortificado a carne e seguido o exemplo de Jesus? Que Deus possa abençoar a sua vida. Até a próxima.